De volta com o Educador em Entrevista, falando um pouquinho a respeito do trabalho da UESB, da União das Escolas de Samba, em prol aí do Carnaval 2018, aqui na companhia do Ramsés. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde, Ramsés. Boa tarde, mais uma vez é muito gostoso estar falando de Carnaval, né? E olha que desse ano a gente veio bastante, hein? Sem dúvida. Bom, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todo o pessoal de casa aí. E é sempre bom estar aqui falando de Carnaval. Muito bom. Também o Márcio, aqui, tesoureiro da instituição. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde, Márcio. Eu que agradeço e mais uma vez vamos aí esclarecer qualquer dúvida e chamar o pessoal de novo para o Carnaval que está chegando, né? Bom, concurso da Corte de Momo já todo esquematizado, Ramsés, vamos falar um pouquinho a respeito do funcionamento disso, né? Local, data, como é que está previsto? Pois é, demorou bastante para a gente chegar num consenso, a gente teve que mudar diversas vezes a data, a gente teve que mudar diversas vezes o local, né? E agora a gente, até antecipadamente, a gente já agradece a abertura do pessoal do 14 de março. Na verdade, a gente agradece todos os clubes, né? A gente correu por todos aí, a gente só não realizou antes por problemas alheios às vontades mútuas aí, né? Mas vai ser no dia 5 de janeiro, lá no Clube 14 de Março. A gente está preparando uma apresentação um tanto quanto inusitada, vai ficar muito legal. A começar inclusive pela participação, né? Quero agradecer de público aqui todas as escolas e blocos e também aos candidatos, né? Nunca eu acho que teve tanta participação, principalmente pela ênfase que foi dada na questão da eleição do Rei Momo, né? Que a gente fala, a festa é de Momo, e esse ano nós temos representantes aí de todas as agremiações, então nunca... Em outros concursos aí, subiram 7 candidatos a Rei Momo na passarela, né? E esse ano a gente está esperando um concurso bastante diferente, até na dinâmica, né? E de fato é isso, né? O concurso é do Rei Momo, né? A gente que tinha tirado um pouco o foco para a rainha e para as princesas, mas o concurso é da Corte de Momo. Isso daí foi assim, agora a gente brinca, né? Mas quando a gente começou a defender muito essa ideia dentro das reuniões, o pessoal não aceitava, né? Porque assim, já estavam até com as fantasias das candidatas sendo confeccionadas, né? Mas nunca lembravam do Rei Momo, até por uma dificuldade que se criou aqui em Batatais em conseguir candidatos. Aí a gente também percebeu que a gente também precisava mudar algumas coisas, a gente precisava favorecer. Então o tesoureiro ali foi chamado à baila, né? Então conseguimos aumentar a premiação e isso daí também criou de novo, despertou o interesse na participação aí dos Rei Momos. Então nós teremos aí 7 candidatos participando. E candidatas? Candidatas, era o mínimo 2 e o máximo 3, então nós temos aí, eu não lembro de... 15 ou 16. Acho que 15 ou 16 candidatas, né? Então teve escola com 2 e teve algumas escolas que estão com 3 aí. Então eu acredito que vai ser um concurso muito disputado. Nós estamos vendo o nível das candidatas, né? Por isso que eu quero agradecer a participação. O pessoal está entendendo o apelo aí. Tá difícil voltar com o Carnaval. Por diversas vezes nós fizemos reuniões aí, tanto com os presidentes das escolas, com alguns carnavalescos e também com a prefeitura, que é hoje a nossa principal parceira, né? E a gente falou por diversas vezes que voltar ao Carnaval é um desafio que a gente assume, mas assim, a gente entende que a gente não tem culpa nenhuma na ausência do Carnaval aí por 2 anos, né? Então a gente chamou a população para que nos desse o apoio para a gente voltar com o Carnaval, para que a gente pudesse fazer de uma maneira tranquila, porque recurso não existe. Então a gente está fazendo com muita criatividade. E aí a gente teve um resultado muito favorável, porque a gente percebeu que essa criatividade estimulou as escolas de samba a trabalhar com uma nova percepção aí do Carnaval. Os barracões estão me surpreendendo, todos eles, né? E o concurso foi a primeira surpresa muito agradável, né? Pela quantidade de participação, pelo nível da participação. Tenho certeza que quem adquirir o convite e comparecer no 14 de março, no dia 5 de janeiro, vai ver que o Carnaval de Batatais voltou como se nunca tivesse parado.
Volney, além da questão aí do concurso, né, da Corte de Momo, nós temos a questão prática aí dos preparativos para o Carnaval, né, como é que está essa questão agora com a parte de estruturação, camarote, som, o que vocês já têm pensado e definido nesse sentido? Ô, Luciano, a parte de estrutura, ela está bem encaminhada, né? Tá faltando definir algumas coisas do camarote, mas o restante da estrutura é praticamente a mesma estrutura que foi no último ano, né? Então, está bem encaminhado. Eu acredito que até o final da semana a gente acaba de terminar, de fechar essa parte de estrutura, porque tem toda uma logística, Luciano, que tem o trio elétrico, então está acabando de definir o trio elétrico, ou se vai ser o palco, tá certo? O trio elétrico com o palco. Então isso é uma parte que a gente precisa ainda de estar fechando. Então eu acredito que até hoje à tarde, amanhã, isso já vai estar definido. Mas o restante a gente está caminhando bem. Então a UESB está correndo atrás, com o presidente, o Ramsés, o Márcio, o pessoal todo da UESB está correndo atrás para fechar o mais rápido possível. Mas o resto está caminhando bem. Perfeito. E aí, essa ideia de dinâmica, né, que o pessoal tem comentado aí nas redes sociais, do desfile uma semana antes, com uma programação ampla, Rams, como é que está isso? Bom, isso daí eu acho que está principalmente favorecendo as escolas de samba nessa captação aí de integrantes para desfile, porque 2 anos parados aconteceu esse distanciamento, né? Então essa conclusão aí, essa decisão de anteciparmos o desfile foi embasada em exemplos bem sucedidos aí que a gente tem em alguns lugares do país. A gente percebeu que isso está dando um retorno. Até hoje de manhã nós estivemos numa reunião rápida aí com o Henrique Raimundini, né, secretário de Finanças, e ele nos comentou com relação à questão dessa participação aí dos integrantes das escolas e tal, né? E a gente está percebendo que essa movimentação uma semana antes serviu muito para ajudar isso daí. Por outro lado, está ajudando a gente também na realização do evento como um todo, porque a gente foi observando o calendário regional e a gente percebeu uma falta de grandes eventos, de grandes opções para uma região muito grande, né? Então a gente vê que está todo esse público aí esperando uma grande atração. Hoje nós terminaremos de definir alguns detalhes, como o Volney estava falando, e estávamos terminando de afinar também alguns detalhes do nosso setor financeiro, para a gente já colocar, a partir de amanhã, o pessoal que quiser já adquirir sua unidade de camarote, principalmente, a partir de amanhã já estará disponibilizado o primeiro lote. E por que a gente fala o primeiro lote? Porque o evento está recheado, parece que são 10 ou 12 atrações, né? 10 ou 12 atrações aí, artistas, desde artistas locais e regionais, como artistas num cenário aí, até, vou arriscar até mundial, porque, por exemplo, o Sambô é uma das atrações que a gente vai contar aqui durante o nosso período de carnaval, né? Agora há pouco eu ainda estava recebendo a mensagem aí também, parece que já deu certo, também já está tudo finalizando aí com o pessoal do Oba Oba Samba House, que inclusive acabou de voltar toda na mídia aí essa semana passada aí, já com uma apresentação na rede nacional aí, lançando seu novo CD, que vem com tudo pro carnaval. Então são atrações muito legais aí. Todos os dias nós teremos no mínimo 3 atrações aí que garantem um grande espetáculo para todo mundo aí, né? Literalmente falando, nós vamos rasgar a madrugada aí com eventos de qualidade, um carnaval muito legal, um carnaval familiar, como todos os anos Batatais tem essa tradição, tá? Garantindo acesso de todos os tipos de público, todos os gostos, todos os bolsos. Nós temos áreas muito populares, o pessoal, ninguém vai ficar de fora. A gente só não pode, lógico, resgatar aquele modelo dos 2 últimos carnavais, de entrada franca, 1 quilo de alimento e tal. Não é dessa maneira que a gente vai resolver o nosso carnaval aqui, os nossos eventos. A gente precisa do resultado da bilheteria. Então a gente tem entradas populares e nós temos também os acessos aí que a gente chama de áreas VIPs, né?
que inclusive áreas open bar, né? Áreas que garantem um outro tipo de comodidade para o pessoal, mas todo mundo pode ficar sossegado, vai ser um carnaval para Bahia nenhuma deixar saudade aqui em Batatais, viu? Vou falar com o Márcio um pouquinho, Márcio, a respeito da questão da venda de convites, né? Tanto para a eleição da corte, quanto venda de camarotes, como é que as pessoas podem obter informação, quais os valores, onde adquirir. Tá. Bom, os camarotes vai iniciar as vendas amanhã. O primeiro lote de camarote, que seria aqueles camarotes tradicionais, aqueles familiares que sempre tem, a partir de amanhã já está disponível para compra. Quem vai fazer a venda tradicionalmente é o parreira, que sempre fez. Então, aquela pessoa que já está acostumada a comprar com parreira pode estar procurando ele a partir de amanhã, ou entrando em contato com a gente na UESB, ou mesmo nas escolas de samba, que a gente vai encaminhar a pessoa para fazer essa compra. Esse ano tem uma novidade, que o camarote vai poder ser parcelado no cartão de crédito, tá? O parreira vai estar com a maquininha em mãos, então ele vai até a pessoa interessada em comprar o camarote, e a pessoa vai poder estar escolhendo o camarote, adquirindo e parcelando no cartão de crédito. Com relação aos ingressos do evento da corte, também já estão disponíveis a partir de amanhã. O valor vai ser R$15 a entrada por pessoa. Você pode reservar os seus convites nas escolas de samba. A gente vai colocar alguns pontos de venda na cidade ainda, só que a gente ainda não definiu exatamente quais são esses pontos, mas você já pode pré-reservar o seu convite em cada escola, que a gente vai estar levando esses convites nas escolas, ou até mesmo para a própria pessoa. Perfeito. E bacana essa possibilidade do cartão de crédito agora, de poder parcelar, isso também ajuda e movimenta bastante, né, Márcio? É uma facilidade, né? Hoje, praticamente todo mundo movimenta com cartão de crédito. Então, a gente colocou essa situação porque fica mais fácil, mais prático. A pessoa pode comprar parcelado. Então, eu acredito que vai ser um atrativo. Como a gente está inovando em muitas coisas, a gente quis inovar também nisso. Assim, o controle financeiro também fica mais fácil, né? O pagamento já cai direto na conta da UESB, então fica tudo mais tranquilo. Perfeito. Bom, Márcio, eu gostaria de agradecer a presença aqui no programa, deixar o espaço sempre à disposição e parabenizar pelo trabalho inovador aí que vocês estão realizando. Eu que agradeço, mais uma vez, convidar o pessoal, né, o sambista de Batatais, para participar das suas escolas de samba do coração, e tenha certeza que nós vamos ter um carnaval muito diferenciado esse ano, vai agradar todos os gostos. Vonei, eu quero agradecer a presença aqui, parabenizar pelo trabalho e, de fato, destacar isso, né? O quanto a gente pode fazer cada vez mais um evento que se torne ano a ano autossustentável. Luciano, primeiro agradecer a educadora que sempre abre o espaço aqui para a gente estar vindo divulgar, explicar, esclarecer algumas dúvidas da população. E a respeito do carnaval, a gente está fazendo um carnaval com muita dificuldade, reconhecendo as dificuldades do poder público. As escolas aceitou fazer o carnaval com 100% da verba em carta de crédito, e a gente vai ter a liberação do restante da verba só a partir de janeiro, mas as escolas de samba peitou para fazer esse carnaval, porque a gente sabe que é importante essa festa para o nosso município. E eu quero aqui, Luciano, ao vivo aqui, agradecer as empresas batataenses que estão colaborando conosco e recebendo as cartas de crédito, depositando um pouco de confiança na UESB, no poder público, e está liberando as mercadorias através da carta de crédito, e vai receber só em janeiro e fevereiro. Eu gostaria que todas o comércio de Batatais abrisse as portas para que as escolas de samba pudessem fazer as suas compras aqui no nosso município, não precisar ir para Ribeirão Preto, não precisar ir para São Paulo, porque São Paulo e Ribeirão Preto estão aceitando as nossas cartas de crédito, e tem muito comércio de Batatais que não está aceitando. Tá certo? Então eu gostaria de fazer esse apelo para o comércio da nossa cidade, que aceite as cartas de crédito, que receba bem o pessoal das escolas de samba, que nós vamos fazer um grande carnaval. Eu acredito que vai ser um dos maiores carnavais que Batatais já viu, mesmo com toda a dificuldade.
Então, agradecer a todos mesmo. Convidar a população a ir para os barracões, ajudar a sua agremiação, que nós estamos precisando de ajuda, que o tempo é muito curto, né? E tanto faz qualquer que seja a agremiação de coração dela, mas que vá para o barracão, vai lá ajudar, participa, faz a sua inscrição, vamos fazer uma grande festa, vamos voltar com o nosso carnaval, fazer um carnaval top de novo, né? Eu acredito que nós temos esse know-how para fazer e nós só precisamos da população, a colaboração da população, tá ok? Muito obrigado a todos e obrigado à educadora. Ramsés, antes da gente encerrar aqui, a Cissa perguntando se os convites aí da corte serão individuais ou tem mesas também à venda. Pois é, as mesas estavam um pouco complicadas lá, porque como a gente falou, o salão ali, ele é um pouco menor do que os salões que a gente costumava fazer o evento. Então, as escolas elas vão ter uma quantidade de lugares ali nas mesas, mas esses não estão, sendo comercializados individualmente. Eles estão reservados para as escolas, mas o ingresso custa R$15 para todo mundo, as escolas que vão ter que administrar esses lugares lá, porque se a gente colocar mesa para todo mundo, a gente fez alguns estudos lá, caberiam apenas 30 mesas, então 30 ou 33 mesas parece, então isso daí inviabilizaria demais o salão, mas alguns lugares vão ter, viu Cícero? Não muito, mas alguns vão ter sim. Maravilha. Ramos, obrigado pela participação com a gente, o programa está sempre à disposição. Eu que agradeço e eu quero então já também aproveitar e agradecer a parceria que nós fechamos ontem aqui com a educadora para toda a cobertura do carnaval, inclusive a cobertura ao vivo no dia do desfile, né? A educadora sempre bem-vinda, sempre foi e sempre será parceira do carnaval, então a gente agradece de público aí. Agradeço a cidade mais uma vez que está acolhendo a volta do carnaval, a prefeitura que é a nossa principal parceira, não canso de falar isso daí, tá? E espero contar realmente com todos lá, o carnaval está muito bonito, a partir de amanhã já podem reservar seu camarote aí, e tão logo também vai ser começado a comercializar tanto pela internet como também pelos pontos de venda, as pulseirinhas tanto para espaço VIP como para as outras arquibancadas que acontecerão na avenida. Muito obrigado, boa tarde a todos. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho do tratamento de câncer nos pets. Voltamos já. De volta com a Educadora em Entrevista, sexto bloco, aqui na companhia da veterinária da Cíntia. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, tirando as dúvidas da população e auxiliando os donos dos pets nessa questão do câncer em pequenos animais. Também com o Denner aqui, que é veterinário, oncologista veterinário. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço. E vamos conversar aí hoje um pouco sobre a oncologia nos nossos pets. Bom, uma das questões que a gente fala, né, de oncologia, quando a gente está falando de pessoas, né, é sempre com relação à questão dos mitos, dos medos, né? Há um tempo atrás nem se falava a palavra câncer, porque parecia que a pessoa tinha medo de pegar ou falar a palavra, né? Com os pets não é diferente, também tem muitos mitos aí, tanto na questão da doença em si, como do tratamento, né, Cíntia? Tem muitos mitos, né? E é muito importante que a gente esclareça para a população que esses mitos, para as pessoas poderem, né, tratar os pets a tempo. Porque o câncer nos animais, assim como o câncer nas pessoas, quanto mais cedo ele é descoberto e quanto mais cedo o paciente tem a opção, né, de ser tratado, mais feliz é o tratamento e o final dessa história. Então, quanto mais cedo a gente diagnostica e trata, a gente tem um sucesso muito maior. Uma questão aí comum e que as pessoas ignoram muitas vezes é a questão da castração, em especial das fêmeas, né? Que a gente sabe que a castração precoce ameniza ou retira quase a probabilidade de tumores, né, Dani? Isso de fato né? A castração precoce a gente consegue prevenir em quase 100% a incidência de câncer de mama nas cadelas, e muitas vezes os tutores têm um pouco de receio, né, de castrar as cadelas, justamente porque desconhecem um pouco dessa informação. Mas a castração precoce, geralmente antes do primeiro cio, ela previne quase 100% de desenvolver câncer de mama, e esse é o ponto fundamental aí que a gente orienta, porque o
tratamento precoce é o que possibilita melhor chance de não desenvolver. Uma das coisas que a gente percebe é isso, né? Câncer de mama nas cadelinhas é o mais comum que a gente vê nas rotinas, né? Mas os animais vão ter uma série de outros tipos de tumores. Sim, existem inúmeros tipos de tumores, né? O mais prevalente que a gente observa na rotina é justamente o tumor de mama, por conta um pouco da falta de conscientização da população em relação à castração precoce. E também dos tratamentos químicos aí para evitar cio. Isso, o uso de injeções, né, para evitar cortar o cio, que a gente geralmente se refere à vacina para cortar o cio, ela estimula a cadela a poder ter câncer de mama ao longo da vida. Então, cada ciclo estral, né, cada vez que ela entra no cio, caso realizada essa injeção, a gente aumenta muito a probabilidade dela vir a ter o câncer de mama. Com relação a tratamento, Cíntia, né? E a percepção disso também, né? Porque muitas vezes, no caso do tumor, ele se manifesta, a pessoa acaba no contato mesmo, no carinho com o bicho-vento, que tem um carocinho lá, mas como ter uma rotina de prevenção? O que a gente vê na rotina, Luciano, é o seguinte: a pessoa ela nota um tumor, às vezes muito pequenininho na mama, e por medo ela até para de tocar aquilo ali, mas ela vê aquilo ali, né? Então a gente deve sempre estar palpando, né, a região cervical, onde ficam os linfonodos, que são os sítios, né, onde vai acontecer algumas metástases. Então palpar, abrir a cavidade oral, tá sempre de olho na boca, porque tem crescido muito a incidência de tumores orais, olhar o palato, né, o céu da boca, olhar o interior do ouvido em pacientes que têm muita dor crônica dos ouvidos, olhar ao redor do ânus também, a gente tem algumas neoplasias que acontecem nessa região. Tá sempre olhando, às vezes abrindo o interior da vagina da cadela para olhar, porque a gente tem algumas neoplasias vaginais. Palpar as mamas, o meio dos dígitos, né, os dedinhos das patinhas, né, tanto posteriores quanto anteriores. Tá sempre olhando as axilas. Então, se a gente faz carinho, aquele tutor que tem aquele contato mesmo com o seu pet, ele consegue muitas vezes, ele sozinho chega na clínica e consegue falar que ele identificou um nódulo. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: uma mulher, se ela nota um pequeno nódulo que seja na sua mama, eu te garanto que ela não quer ficar com aquele nódulo um mês, né? Então a gente vê muito isso. A pessoa chega na clínica e eu falo: quando a senhora percebeu? Eu percebi há 5 anos atrás, mas ele era bem pequenininho e ele veio crescendo. E a pessoa não procura ajuda. Mas se esse tumor, né, se esse nódulo estivesse na mama de uma mulher, ela não queria ficar um mês com aquilo. Ela gostaria de uma cirurgia rápida, né, e precisa, e também do tratamento quimioterápico quando necessário, o mais rápido que ela pudesse. Então, nas cadelas não deixa ser diferente. Eu também quero chamar a atenção que os machos também são acometidos por inúmeras neoplasias, e os machos também devem ser castrados, porque conforme a idade avança, ocorrem neoplasias prostáticas. E quando a gente castra o macho, né, a gente realiza a orquiectomia, a remoção dos testículos, a próstata evolui. Então ela tem uma chance muito baixa de ter um tumor também na próstata de um macho. Então o macho também deve receber atenção especial. Isso é bastante importante, porque muitos tutores às vezes notam, né, um nódulo na mama. E aí o que a gente costuma observar é que tem aquele receio: tá pequeno, ela tá bem, não vamos mexer, né? Vamos observar. E o que a gente geralmente recomenda é que, enquanto tá pequeno e a paciente tá bem, esse seria o melhor momento para ter o diagnóstico, e aí o tratamento ele cura, né? Muitas vezes não sendo necessário realizar um tratamento quimioterápico posteriormente. A nossa espectadora perguntando, né, se animais exóticos como aves, etc., podem ter tumores também. Sim, os animais exóticos também podem desenvolver neoplasias. Então a gente vê aí papagaios, galinha, tartaruga, papagaio, né, como eu já disse, ter esses tipos de tumores, e o mais comum mesmo é tumores de glândulas. Na grande maioria das vezes são tumores benignos, que a cirurgia, na grande maioria das vezes, é curativa. Né? Temos também ferret, né? Então furões também podem desenvolver tumores, na grande maioria benigno, mas esses animais exóticos a gente observa que eles também desenvolvem. Perfeito.
Vamos falar um pouquinho a respeito da questão do tratamento, né? Como é que funciona um processo de tratamento? Você falou da questão da cirurgia, mas também existe quimioterapia para os PETs. Isso, também existe quimioterapia, então o grande entrave na grande maioria das vezes é que há situações em que a paciente precisa de um tratamento adjuvante, né, que é um tratamento posterior à cirurgia, por conta de um laudo histopatológico de ser um tumor agressivo. Né? E aí, o que os tutores geralmente associam? Aquele preconceito que o tratamento vai induzir ao sofrimento do animal. Né? Por quê? Por conta da relação, geralmente alguém da família passou por um tratamento quimioterápico, a pessoa sofreu, teve vômito, ficou com dor. Então, geralmente, o proprietário ele meio que trava nesse aspecto. Mas é importante ressaltar que os nossos pacientes, né, PETs, um dos pontos que a gente observa é que não tem um efeito psicológico. Então, o paciente ele não sabe da situação que ele se encontra. Então, o paciente ele não sabe que ele está indo fazer uma sessão de quimioterapia. Para ele é como se ele estivesse saindo para passear. E na grande maioria das vezes, os pacientes não têm efeito colateral. Né? E quando tem, geralmente é vômito, diarreia, mas transitório, que é possível ser manejado em casa mesmo com o próprio tutor. Não vai ter queda de pelo e etc. Queda de pelo, particularmente, algumas raças podem ter. Então, maltês, lhasa, poodle, dependendo do fármaco utilizado, eles podem ter queda de pelo e a pele pode ficar escura, né, hiperpigmentada. O que eu costumo orientar é que é estético, né, na grande maioria das vezes é estético isso e que não vai causar nenhum malefício para o paciente. O tratamento é muito superior, né, quando a gente compara assim só numa parte estética assim, do animal, é que a gente tenta mostrar os pós e os contras para o proprietário. Quando a gente pensa em gatos, por exemplo, é a mesma questão, né? Por exemplo, a questão da castração evita tumores também nos felinos. Isso, a castração também em gatas também tem essa relação, não tão diretamente como cadelas, né? Que existe essa incidência diminuída, mas gatas também, a castração antes do segundo, terceiro cio, a gente diminui a probabilidade de ter câncer de mama em gatas. E no caso, em especial de gatas, 99% das vezes é maligno. Então, o que a gente observa assim, gatas apareceu com algum nódulo, a recomendação já é procurar o médico veterinário de confiança, tentar fechar o diagnóstico precoce e indicar essa paciente para cirurgia. A cirurgia seria a maior chance de cura dessa paciente, porque a gente observa aí que gatas, como tem tumores mais agressivos que cadelas, costumam se espalhar quando não é feito nada ou espera crescer. Na questão também aí do tratamento, né, Cíntia? Que os cuidados a pessoa pode ter durante o período e a Lúcia aqui questionando também, né? Assim como para os seres humanos, né? Que é a questão da alimentação saudável, de uma série de coisas para prevenir com os pets também? Sim, com os pets também a gente tem que dar uma atenção especial. Inclusive, o Dr. Denner trabalha com alguns pacientes que tem uma neoplasia, ele trabalha com formulações, né, de fórmulas nutracêuticas com alguns suplementos que retardam o desenvolvimento do câncer. Então a gente deve sempre oferecer uma ração de boa qualidade. Os cães que têm a pelagem branca e a pele muito rósea devem ficar retidos em casa, no interior ou sob sombrite, garagens, porque é muito comum os cânceres de pele. Esses cânceres de pele, geralmente ele é muito invasivo localmente, acomete muito a região abdominal, porque os cães ficam deitados de bruço no sol, isso é um ato comum, né, dos cães, e geralmente nos machos que tem o abdômen claro, ele invade muito a região prepucial, e depois esses machos eles têm que ter uma cirurgia agressiva, precisa de realizar a amputação do pênis, a abertura de uma nova via urinária, né, que é uma uretrostomia, para o paciente poder urinar. Então a gente tem que tomar os mesmos cuidados que a gente toma com o humano, né, com os pets. Já o uso de protetor solar, né, os pets se lambem muito, então a gente não tem uma boa fixação. Em relação às outras partes relacionadas ao tratamento, a gente nota que a cirurgia
na maioria das vezes, ela pode ser curativa. Então, às vezes, o indivíduo ele não vai precisar de passar por um procedimento quimioterápico se a primeira cirurgia for bem realizada. Para isso, a gente vê uma falha, né, muito grande hoje no estadiamento tumoral, porque quando um paciente se apresenta para consulta com um tumor, o clínico ele não tem que ter um foco geral direcionado para operar o paciente, e sim estadiar o paciente. Estadiar o paciente é saber onde mais esse paciente tem um câncer que você não está vendo. Então, porque às vezes você vê um tumor, um grande tumor de mama, mas ele tem 5 nódulos pulmonares metastáticos. Então, nesse momento, a cirurgia, ela deixa de ter uma grande importância. Então, a gente às vezes remove só aquele nódulo ulcerado, doloroso, e vamos então, após uma avaliação histopatológica realizada por um patologista, encaminhar para um oncologista para ele dar sequência no tratamento quimioterápico. Já um paciente que é estadiado, que ele tem somente aquela neoplasia em determinado local, aquela neoplasia primária, quando ele recebe uma cirurgia agressiva, né, localmente, respeitando as margens, a gente deve sempre retirar as neoplasias com uma margem de 5 centímetros, tanto lateral, medial, cranial e caudal. Então é um grande retalho, às vezes precisa de cirurgias reconstrutivas plásticas para mobilizar a pele para fechar aquele defeito. Geralmente a gente consegue uma cura, porque a gente consegue determinar no momento se tem envolvimento da face profunda muscular. Então a gente retira aquela fáscia e envia todo esse material para biópsia junto. Então, esse negócio de colocou a mão, ele viu, falou que é maligno, que é benigno, o meu vizinho falou que era igual do que aconteceu no cachorro dele, isso é uma coisa que não existe. E, Dênia, esse tipo de questão acaba gerando muitos dos mitos, né? Foi lá, retirou um dos cânceres da mama da cachorrinha e aí a questão se complicou porque de fato não era hábito anteriormente fazer toda essa prospecção completa aí do animal, né? Sim, nessa questão tem esses mitos, né, de que se eu mexer vai se espalhar. Né? Então é um dos mitos, então a gente orienta que não tem relação, né, a gente retirar esse tumor de mama, e porque mexeu, porque o paciente foi anestesiado, foi submetido à cirurgia, é que isso aumenta a chance de se espalhar. Muito pelo contrário, né? O que a gente observa assim, que o momento da cirurgia para ser retirado é o que a gente evita que esse tumor se espalhe. O que a gente costuma ver é que quando a neoplasia é agressiva, ela tende a ser agressiva mesmo se não tivesse feito a cirurgia. Então é por isso a importância do histopatológico ser encaminhado posteriormente à cirurgia, porque muitas vezes o que acontece? É realizada a cirurgia e o paciente e o proprietário ele opta por não mandar a biópsia. E aí muitas das vezes fica essa lacuna, porque se esse tumor for muito agressivo, a gente consegue prever se isso vai voltar na mama ou se isso vai para o pulmão. E já pode entrar com uma químio nesse processo. E aí, nesse caso, a gente consegue, às vezes, retardar esse aparecimento com o tratamento quimioterápico. Porque a nossa prioridade sempre é proporcionar qualidade de vida e que o paciente fique bem por quanto tempo for necessário com o tratamento. E você trabalha com tratamento diferenciado quimioterápico, né? Isso, a gente trabalha com um tratamento inovador lá na clínica onde eu trabalho, que é um procedimento que chama eletroquimioterapia. É um tratamento recente que vem ganhando aí popularidade no atendimento oncológico. Antigamente, né, alguns anos atrás, a gente tinha esse tratamento só na Europa, e aí recentemente eu fiz um treinamento na Itália e consegui, com a doutora Cíntia, a gente agora realiza esse tratamento inovador lá na clínica, que proporciona uma maior chance de cura para os nossos pacientes. Perfeito. Cíntia, para quem quiser obter mais informações, contato, tiver alguma dúvida, como é que pode proceder?
Nós do SEMA, nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida que a população tenha sobre o câncer nos pequenos animais. Eu e o Dr. Denner, nós atendemos no Centro Especializado de Medicina Animal, que é o SEMA, fica na rua José Jorge, 232. O telefone é o 3761-0004. Lá a gente tem todo um laboratório para realização de exames, para realizar o estadiamento, e também estamos abertos à população a tirar dúvidas e poder ajudá-los cada vez mais nessa doença, né, que as pessoas têm tanto medo, que tem se espalhado, tanto nos humanos como nos pets. Só que nos pets, o que acontece? Antes os pets eles tinham vida muito curta, então a gente via menos o câncer. Hoje os pets têm vida muito longa, devido ao intenso cuidado que os tutores têm. Então os pets vivendo muito, chegam à idade mais velhos, né? Chegam à senilidade e o câncer aparece, assim como nos humanos. Então, está crescendo, a gente está à disposição da população para dúvidas. Nós também temos um WhatsApp, eu vou deixar o número. Se você tem uma dúvida, você pode mandar uma dúvida para a gente, podendo sanar, nós vamos sanar a sua dúvida. É o 99325-7336. 99325-7336. Denner, eu quero agradecer a participação aqui no programa, deixar o espaço sempre à disposição para a gente aprofundar mais essa e outras questões veterinárias aí. Agradeço pelo convite e de mensagem que eu queria deixar para o tutor é que o diagnóstico precoce é o que possibilita a maior chance de cura dos nossos pacientes. Então, não esperar, sempre procurar o mais rápido possível o médico veterinário de confiança para realizar esse diagnóstico e intervir de uma maneira rápida. Perfeito. Cíntia, obrigado pela participação com a gente. O programa está sempre à disposição. Eu que agradeço a oportunidade e também deixo para os tutores que, às vezes, a pessoa acha que o cachorro tem um grande tumor. Ele palpa, o vizinho dá uma opinião e quando você vai ver uma hérnia, às vezes nem é um tumor. Então procure sempre a ajuda do veterinário de sua confiança. Veterinário é que nem médico de família. As pessoas confiam em um determinado profissional. Procure o profissional que você tem confiança. Tire as suas dúvidas, nós estamos à disposição. Eu agradeço muito a educadora por esse momento, por esse espaço de estar ajudando a população da minha cidade, que eu amo tanto. Maravilha. Bom, no próximo bloco temos matéria, né? Continuamos com as reportagens a respeito de alimentação saudável, de nutrição nesse final de ano. Hoje, né, nesse próximo bloco com a Maria Zilda. Voltamos já. Muito bem, amigos do Educador Entrevista, nós estamos voltando a falar aí nas comidas e bebidas que as pessoas preparam para ceias de final de ano. Hoje nós vamos falar das frutas e das bebidas, porque muita gente nessa época come muita fruta, às vezes mistura a fruta com a própria bebida, faz aquela mistureba danada e depois ainda sofre algumas consequências ruins para a saúde. Hoje nós viemos aqui ao supermercado com a Maria Zilda, que é nutricionista, e ela diz pra gente aí, bem, Maria Zilda, as pessoas usam muito frutas para enfeitar as mesas, mas depois do final da festa, todo mundo aproveitam dessas frutas, né? E muitas vezes também fazem aquela mistura com a bebida, ou que já ingeriu ou que vai ingerir. O que isso pode acontecer se a pessoa fizer uma mistura errada? É importante, principalmente nessa época do ano, onde há uma variedade de alimentos, de frutas, né, de receitas típicas, as pessoas terem moderação, terem mais atenção na hora de fazer o uso de algumas frutas, porque apesar de serem saudáveis, de terem propriedades nutricionais muito importantes para a saúde, que agem de forma preventiva, né, prevenindo algumas doenças, se não controlar as quantidades, pode aí gerar um acúmulo, um excesso de calorias que você vai ingerir em uma única refeição, e aí depois em janeiro vem aquele excesso, o sobrepeso, né? As pessoas acabam extrapolando. Então, apesar das frutas serem muito saudáveis, elas precisam de atenção em relação às quantidades. Também porque as frutas, elas contêm o açúcar natural delas, que é a frutose, e ela também deve ser controlada, principalmente pelos diabéticos.
né? Os diabéticos não são todas as frutas que estão liberadas para eles. Porque às vezes acontece da pessoa numa ceia de Natal, tá com a família, está com os amigos, mas assim, não, eu não vou comer muita carne, principalmente carne com gordura, porque isso vai me fazer mal pro colesterol, mas eu vou aproveitar a festa e vou ingerir bastante fruta. Quer dizer, ela tem que tomar cuidado também para que tipo de fruta vai ingerir, porque se ela pode não obter um colesterol, aumentar o colesterol, mas ela pode aí passar a ter um diabetes, como você afirmou, né? Com certeza, não que ela vá adquirir essa doença devido à alimentação daquela ceia ou daquela refeição em específico, mas aquela pessoa que já é portador de alguma doença crônica, ela pode ter uma alteração aí nos níveis, né, da glicose, por exemplo. Bom, a gente está aqui perto de algumas bancas com frutas. Vamos dar uma passada por cima aqui, as que são mais consumidas, né? Nós temos a uva de várias qualidades, temos aqui maçã verde, maçã vermelha, temos a ameixa, temos a pera, enfim. Nessa banca aqui, o que você recomendaria em primeiro lugar para que a pessoa tivesse assim, uma refeição moderada? Olha, eu acho que vale a pena aproveitar dessas frutas que são muito antioxidantes para evitar consumir os doces em excesso, aquele doce que contém o açúcar ali da forma refinada, né? Então, a uva, por exemplo, ela é bem docinha, ela é rica em flavonoides, né, em quercetina, resveratrol, que são propriedades que são boas para o coração, por exemplo, né? É boa para a questão cardiovascular. Então, vale a pena ingerir as frutas. Também a ameixa, além de ser boa para o intestino, também tem um poder antioxidante muito grande, rejuvenescedor. Outra fruta que é muito interessante é o pêssego, né? Esse pêssego aqui, né? O pêssego. Qualquer pêssego, tanto aquele que a pessoa usa para fazer doce, como esse que ela já ingere naturalmente. Sim, o pêssego, ele é uma combinação muito legal de fruta, né? Do fruto, da polpa e da água. Então, ele ao mesmo tempo que você está ingerindo a fruta, está se saciando, você também está se hidratando. Então, o pêssego é bem interessante, ele não é muito calórico, geralmente 100 gramas, né? Um pêssego de um tamanho médio tem aí 60 quilocalorias e ele é rico em provitamina A e beta-caroteno, então ele é bom para visão, tem um poder aí antioxidante, vale a pena ingerir o pêssego, ele é muito bom. Bom, ainda nessa banca aqui a gente está vendo, é uma fruta que ainda está entrou no Brasil recentemente, muita gente não tem o hábito de consumir, que é a lixia, né? A lixia, ela é boa para quê? Olha, a lixia não é típica aqui do Brasil, mas caiu no gosto de todo mundo, porque além de ser muito saborosa, ela combina com muitas bebidas e outro benefício dela é o poder antioxidante. Ela é muito rica em vitamina C, né? Ela fica ali junto com a cereja, com a laranja, então com a ameixa, ela tem muita vitamina C. Então, quem tem problemas de baixa resistência, sistema imunológico baixo, vale a pena abusar e consumir a lixia. Lógico, com moderação, assim, abusar no bom sentido. Bom, você disse que a lixia vai bem com bebidas, né? Depois eu vou te fazer uma pergunta. Do lado de cá nós temos também o melão, né? Que é rico também em água, né? Temos o abacaxi, temos o mamão, né? E a gente sabe que tem muita gente que faz a tradicional batida de vodka com abacaxi. Isso faz bem ou faz mal? É interessante falar sobre isso, porque as frutas, no Natal principalmente, as pessoas combinam as frutas com os alimentos e com as bebidas. E tudo vai dos ingredientes. As batidas, o leite condensado, por exemplo, tem que ser bem moderado. Então, assim, pôr um percentual maior de fruta e menor de creme de leite, o doce, né, o leite condensado, colocar num percentual menor. Se puder usar o adoçante, é uma melhor opção, né? Mesma coisa nas caipirinhas, né? O conhaque, ele é muito calórico, então se puder fazer uma caipirinha com limão, vodka e colocar o adoçante, é bem melhor. E aqui nessa área a gente também vê outras frutas que é utilizadas até em algumas preparações, como farofas, né? Salpicão, igual manga, o abacaxi, que aparece em muitas. E aí a gente não pode cair em contradição de achar que só porque tem a fruta não é calórico.
Tem que ter moderação. A própria fruta pode aumentar a caloria daquela alimentação que eu estou ingerindo, né? Como uma carne, um peru, um frango. Com certeza, porque como ela acentua o sabor dos alimentos, isso faz com que as pessoas fiquem com maior apetite e fiquem com mais vontade de comer. Então tem que moderar, tem que ter controle. Bom, agora existe aí uma tradição, não sei se é verdade ou não, né? As pessoas quando comem muito ficam, parece que inchadas e às vezes dá até a gente costuma chamar assim uma prisão de ventre, qualquer coisa assim, prisão do intestino. É verdade que o mamão é bom para isso? Sim, o mamão ele é ótimo para o intestino. Ele é rico em fibras e ele ajuda muito no funcionamento. Então assim, vale a pena aí comer o mamão. A ameixa também, que é típica do Natal, também é muito boa para a questão intestinal. Então outra dica que vale a pena é as pessoas uma meia horinha antes de ceiar ou fazer alguma refeição, comer uma fruta, né? Porque a fruta ela vai causar uma saciedade e vai ajudar você não exagerar na próxima refeição. Bom, agora vamos falar, a gente está um pouquinho longe daqui, mas você fala e depois a gente pega as imagens. Me fala uma coisa, quais são as frutas que você indica para que a pessoa possa misturar com bebida e qual a bebida indicada para cada fruta? Olha, as frutas que mais combinam com as bebidas, por exemplo, o saquê com a uva combina muito bem. As batidas combinam mais com as frutas que tem mais polpa. Então, por exemplo, a manga, né? Pode colocar também a ameixa, fica muito bom, né? Então assim, pode ir variando. Mesmo a lichia, ela combina muito, até com espumantes, vinho branco, fica bem, um gosto bem refinado, combina bastante. Bem, eu fui criado com uma tradição, até com uma certa cultura, de que existem certas frutas que você não pode misturar com bebida alcoólica. Eles até falavam que dava congestão, dava outro tipo de problema na saúde. Você falou a manga misturada com bebida alcoólica, isso é possível? Sim, aquele mito da manga com leite, por exemplo, é mito realmente. O que causa a má digestão, às vezes, é o horário que a pessoa está fazendo a refeição. Por exemplo, à noite o metabolismo já está lento, né? A digestão já não é a mesma. E aí a pessoa fazer uma bebida que é mais calórica, como uma vitamina com manga, que é o mito, é sobre a manga, então aí a pessoa vai ter uma má digestão. Mas uma batida não tem problema alguma. Com álcool, com vodka, com conhaque, com uma cachaça, não vai ter problema. Mas assim, tudo com equilíbrio. Tudo isso aqui que você falou, essas frutas que nós estamos vendo, combina com a tradicional e a mais consumida, que é a cerveja? Então, a cerveja, ela já não combina muito com alguns outros alimentos. Por quê? A cerveja, ela é muito rica em carboidrato. Então, ela por si só já é mais pesada. A digestão dela já é mais lenta. Então, assim, ela não combina aí com tudo. Então, a cerveja é melhor tomar ela tradicionalmente, sozinho, a não ser com petiscar algo leve. Mas uma comida salgada de preferência. Uma comida salgada de preferência e coisas leves, porque ela já é muito calórica. Quer dizer, que se alguém fizer uma mistura indevida aí, no outro dia começa a reclamar, pode ver que está reclamando por um erro próprio. Com certeza. Aí o que dá para fazer, no caso da cerveja, quem escolhe a cerveja como a principal bebida alcoólica das festividades, é a pessoa antes ou após a ingestão da cerveja, consumir frutas que têm muita água, como por exemplo o melão, o abacaxi, ou mesmo uma mais convencional como a maçã, porque essa água das frutas vai ajudar a hidratar e evitar no outro dia que a pessoa esteja com mal-estar, dores de cabeça, a famosa ressaca. Bem, só pra gente encerrar, tem uma fruta aqui que a gente citou bastante, que é o abacaxi. Muita gente aproveita para fazer batida, para temperar, né, carnes salgadas, como um pernil, como um peru, e aquele uso que as pessoas fazem após um churrasco, ou até mesmo comer qualquer tipo de carne salgada, um pernil, você assar um abacaxi com canela, realmente ajuda na digestão? Com certeza. Além de ajudar na digestão, é uma ótima opção para quem está evitando o doce, porque ela tem o doce natural da fruta, a canela acentua esse doce, então é uma ótima opção para a digestão e para adoçar aí a refeição, com certeza. Maria Zilda, obrigado por você ter atendido
nosso convite, ter vindo aqui até o supermercado para dar essas dicas para as pessoas. Estamos aí a poucos dias do Natal, do Ano Novo, e eu espero que as pessoas tenham marcado bem na cadernetinha o que pode, o que não pode, saiba, né, festejar com bastante saúde, com bastante disposição, para que possa aí terminar o ano bem e começar o 2018 melhor ainda, né? Com certeza, eu acho que a moderação é a chave para tudo, é fazer tudo de forma muito racional, muito bem pensada, escolhendo mesmo os alimentos, fazendo boas combinações para não ter complicações futuras. Então tá, muito obrigado, viu? A gente deseja para você um Feliz Natal, um próximo do 2018, que seja melhor que o 2017 e que o ano que vem a gente torce para que estejamos aqui novamente dando novas dicas e novas sugestões para os nossos telespectadores. Com certeza, eu quem agradeço e que 2018 seja como esse ano, um ano muito bom, com muitas conquistas, né, com muita saúde e com certeza o ano que vem estaremos juntos novamente. Muito obrigado. Obrigada. Vai, com imagens de Paulinho Tolentino, reportagens Antônio Claré para o Educadora Entrevista. Tá certo, essa foi mais uma das séries da nossa reportagem aí a respeito de nutrição saudável neste final de ano, tá certo? Recadinho final, o Supermercado Real está contratando padeiro ou assistente de padeiro. Os interessados podem deixar currículo na loja nova do Real. Tá certo? O programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos como sempre amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. E você fica agora com a programação da TV Brasil.